Coletiva com o técnico Hélio dos Anjos, Oswaldo Luiz e EPTV. Professor, boa tarde. Mais 2 atletas suspensos e novamente não será possível repetir a escalação. Qual o tamanho do prejuízo para uma equipe que ainda busca o equilíbrio dentro do campeonato? Olha, tem sim. O prejuízo é você não ter os jogadores como opção para você. Mas também é um fato normal. O cartão amarelo é um fato normal. Não normal o cartão que o Danilo tomou. Né? Reclamou a segunda, o juiz deu o cartão. Mas o cartão técnico, como teve que tomar alguns jogadores que ficaram suspensos, eu vejo isso com naturalidade. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o prejuízo é você ter que mexer mais nos 11, mas também faz parte hoje do contexto você ter uma escalação diferente de um jogo para outro. Eu, particularmente, gosto muito de repetir a minha escalação, mas também tem que estar preparado para superar esse tipo de adversidade. Heitor Esmeriz, GE. Hélio, boa tarde. Com quais jogadores que estavam em recuperação você vai poder contar amanhã? Luca, Norberto, Fábio Sanches e Arthur. E Vinícius Barel, Rádio Central. Boa tarde, Hélio. Com a ausência do Ramon e a volta do Amaral e do Alisson, que cumpriam suspensão, os dois podem atuar juntos? Você já chegou a testar um dos dois jogando mais à frente? Olha, o Amaral não tem essa característica de jogar mais na frente. E já é um jogador jovem que tem que fazer a sua função, a função que ele mais sabe fazer, né? Não é momento de adaptação. A questão estrutural desse meio-campo, ele vai passar sim por algumas situações até que podem ser inéditas na minha escalação. Eu acredito mesmo que todos os jogadores que tiveram problemas até agora, principalmente de ordem clínica, pelo menos 3 vão estar à minha disposição. E caso esses jogadores estejam à disposição, acredito eu que eles possam iniciar a partida. Marcos Ceroni, Ponte News. Bom dia, Hélio. Você consegue explicar esta instabilidade do time no campeonato? No jogo contra o Novo Horizontino, o time foi apático e no jogo seguinte a intensidade e arremates a gol foram impressionantes. E ambos os jogos com desfalques. Por que o time não decola de vez no campeonato? Olha, eu não concordo com o jogo do Novo Horizontino. Eu não concordo porque o adversário teve 2 oportunidades no jogo. Uma de pênalti e outra de uma bola parada que o Kaique fez uma boa defesa. E no demais tempo, nós tivemos o controle do jogo. Nós não tivemos a agressividade necessária, principalmente se tratando de um jogo onde o adversário jogou com as linhas baixas, né? Foi um posicionamento mais defensivo. Mas as condições do jogo, em termos de vontade, de dedicação e de postura técnica, de postura tática, ela não me trouxe qualquer descontentamento. Contra o Bahia, nós tivemos sim, aí sim, nós controlamos um jogo na maior parte do tempo. Fora de casa, num campo excepcional, um campo rápido, que o jogo flui com muita qualidade, o comportamento técnico, tático e físico foi excepcional, na minha visão. Erramos sim, mais uma vez tomamos gols com pequenos erros que afligem a equipe, no final você perdendo a partida. Mas o retrato do jogo do Bahia, eu quero que repita em vários jogos, sendo dentro de casa ou fora de casa. Não gostamos do resultado, ficamos chateados, mas eu saí do campo orgulhoso daquilo que o meu grupo apresentou na partida. Júlio Nascimento, CBN Campinas. Hélio, a Ponte Preta está entre os 3 piores ataques e enfrenta a Chapecoense, que está entre as melhores defesas. Na sua previsão, você espera uma postura defensiva do adversário? Qual a melhor estratégia para abrir esse caminho dos gols? Olha, nós temos uma característica de jogo. E eu não quero aqui, e também não tem porquê, discutir publicamente a característica do meu adversário. Né? Eu acredito que o meu adversário tem a seu favor ótimos números fora de casa. Né? São 2 vitórias e 2 empates. Não tomou gol fora de casa. Quer dizer, então, isso não quer dizer que é um time defensivo. É um time que está buscando também o seu equilíbrio dentro da competição. Mas nós temos que criar algumas ações dentro do jogo, independente de escalação, que faça a gente ter o mesmo poder ofensivo que nós tivemos no jogo contra o Bahia.
Wendel Coral, Rede Família. Hélio, o Fabrício vem sendo alvo constante de críticas, tanto da torcida quanto da imprensa. Na última partida, o segundo gol do Bahia foi em cima do zagueiro, que não conseguiu acompanhar o atacante adversário na corrida. Gostaria que explicasse o que tem credenciado o Fabrício como titular e também com a braçadeira de capitão dentro de campo. Olha, primeiro que todas as situações dentro do meu time, quem decide sou eu. Eu não posso ficar preocupado com a cobrança, não posso ficar preocupado com a crítica e também não posso me empolgar com o elogio, né? O segundo gol foi um erro de conjunto, erro tático, né? Então as pessoas olham muito o final da jogada. Após o erro da linha defensiva, nós tivemos oportunidade de definir ainda a jogada defensivamente e não conseguimos. Nós tivemos um erro de movimentação, nós tivemos um erro de ações, né, que culminou com o jogo. Culminou com o gol. O Fabrício, por ser um defensor, ele participou do erro de conjunto. Como também nós tivemos na jogada defensores, não defensores, que também, na minha visão, participou do erro em conjunto. Então, eu não sou de direcionar uma situação individual em erros, em gols tomados. A responsabilidade é do treinador, porque não existe erro individual, você entende? Existe a responsabilidade de quem colocou o jogador para jogar. Questão de capitão. Eu não tenho um capitão definido na equipe, você entende? Eu faço rodízio, todo mundo já viu isso, que eu tenho feito um rodízio. Eu acho que nós ainda buscamos um verdadeiro perfil de capitão. Buscamos sim, isso não é simples. O Fabrício, naquele jogo, era o jogador mais experiente que tinha no elenco, né? E eu o coloquei o capitão. E capitão, na minha visão, ele ajuda. Capitão não ganha jogo sozinho. Capitão faz parte de um processo, né, de representar na hora do cara ou coroa, representar algumas ações de incentivo, de cobrança, mas a responsabilidade é de todos. Para mim, todos têm a mesma responsabilidade e todos são capitães dentro do campo. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Hélio, os jogadores Thales e João Pedro são opções que você conta para a sequência da temporada? O João Pedro ainda está treinando comigo. O Thales está treinando no Sub-23. E qualquer decisão que eu tomei de não usar mais o Thales aqui, eu tomei com bastante referência. Porque se vocês não sabem, praticamente iniciou a sua vida profissional, como jogador profissional, comigo no Goiás. Então eu não conheço o Thales somente daqui da Ponte Preta, eu conheço o Thales da base do Goiás, de jogos comigo no profissional. Então são decisões que eu tenho que tomar, são decisões de minha responsabilidade e naturalmente elas são tomadas com bastante critério. Elias Aedes, Rádio Brasil. Professor, muito boa tarde. A Série B do Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas e por causa da Copa do Mundo ele será disputado em um período mais estreito. E o senhor conta no elenco com jogadores importantes acima dos 30 anos, como Wesley, Fábio Sanches, Fabrício e Luca. E a Ciência do Esporte já divulgou dados que mostram que jogadores nesta faixa etária perdem 1% de massa muscular a cada ano. Além disso, de um período de recuperação maior após cada partida, além de serem mais suscetíveis a lesões. Como administrar todo esse quadro, especialmente pelo fato da intensidade reinante no futebol de hoje, cuja velocidade média dos jogadores saiu de 12 km por hora nos anos 90 para 17 km por hora? É possível minimizar os riscos a que são submetidos os atletas trintões da ponte? Olha, eu vou ser muito sincero. Uma das maiores preocupações minha, e eu externo isso hoje publicamente, foi baixar a faixa etária do grupo de jogadores da Ponte Preta e diminuir a média de idade. Daqui a pouco vocês não pegaram os últimos dados, né? Nós chegamos a jogar com a média de idade abaixo de 23 anos, 23 e pouco, 24. Daqui a pouco, para esse jogo, pode ser que a média aumente um pouquinho, até em função do que eu estou pensando, mas a Ponte Preta preocupa com isso sim. E nós sabemos que na hora de contratar, o perfil do jogador intenso, do jogador com saúde própria, né? Que é saúde própria, né? A saúde desenvolvida dentro dos trabalhos é de fundamental importância. E nós temos que lembrar que na linha defensiva última da equipe da Ponte Preta, nós tínhamos um zagueiro de 20 anos, um lateral de 19, um volante de 20, né? Já tivemos outro volante de 18 anos. Nós temos a preocupação, mas nós também sabemos que jogadores
temos muitos jogadores de 30 anos que estão no ápice físico, técnico e também eles têm o seu valor. Mas eu preocupo com isso, né? Tanto que as minhas decisões, se observarem, as minhas decisões também vieram de encontro a você diminuir essa faixa, essa média de idade. E você lembrou uma coisa muito bem em relação à questão de intensidade, a questão de metros por minuto, né? Batemos o recorde contra o Bahia, 109 metros por minuto, você entende? Foi a média da nossa equipe. A intensidade não foi tão alta, por quê? Porque nós jogamos com 65% de posse de bola e nós jogamos com a maior parte do tempo dentro do campo do Bahia, né? Haja vista como foi o segundo tempo. Então as ações de alta intensidade, elas diminuem quando você tem esse posicionamento, porque você corre menos para trás e é no correr muitas vezes para trás que a intensidade da equipe aumenta. Eu estou muito feliz com isso, estou muito satisfeito com o desempenho físico dos meus jogadores e com o comportamento deles nos últimos jogos. Carlos Batista, Rádio Bandeirantes. Hélio, boa tarde. Você só conseguiu 2 vitórias em 12 jogos no comando da Ponte Preta. Quais são os principais motivos pelos quais o seu time não consegue vencer os jogos? Pois é, se a gente for olhar o jogo do Bahia principalmente, né, vocês falam assim, pô, vamos transferir todo de positivo que nós fizemos para o resultado. E futebol é resultado. Futebol é resultado. Isso me incomoda. Você entende? No último campeonato brasileiro que eu disputei, da Série B, nesse momento, nós não tínhamos perdido nenhum jogo. Nós ficamos 14 jogos sem perder. Então você imagina bem o que me incomoda. E eu não vim com um pensamento para a Ponte Preta pensando, você entende, em só manter e não disputar. Eu vim com o pensamento de disputar, porque a camisa da Ponte Preta é pesada, né? As nossas ações são sempre em busca de resultados positivos. As nossas ações aqui dentro do clube é em busca disso. Agora, pode ter certeza, me incomoda, eu trabalho muito em cima de números, não é isso? E eu sei que a minha vida é ganhar jogo. Ninguém, hoje, principalmente no Brasil, e sempre foi assim, preocupa com o comportamento de equipe, né? Você com 12 partidas, você tem que fazer a sua equipe ter um nível de atuação, você entende, que se exige no futebol mundial de ponta. Eu até cito alguns exemplos, né? Nós temos exemplos e está começando a mudar no Brasil, não é isso? A paciência no Brasil está melhorando. Por quê? Porque tiveram que vir treinadores de fora do país para as pessoas terem um pouco mais de paciência. Mas eu vejo isso como um fato normal, eu trabalho no Brasil e naturalmente as exigências aqui são diferentes.